Olá pessoal, você sabia que você pode ser vítima de um acidente aeronáutico? Você pode estar sendo vítima agora. E que vítima é essa? Você pode estar, e com certeza está, sendo vítima de desinformação. Então, eu vou passar a falar um monte de coisas aqui importantes para a informação. São informações técnicas, científicas de um engenheiro que entende de projeto de aeronave, de avião, helicóptero, qualquer coisa que voe, entende de sistemas da aeronáutica, elétrica, hidráulica, e também foi instrutor de meteorologia no mesmo lugar que eu tirou o brevet. E para completar, eu tive um curso de manutenção de aeronaves numa faculdade. Mas vamos lá. O importante, então, é que quando alguém com formação, com qualificação, começa a ver as pessoas não qualificadas falarem sobre coisas que elas não entendem, a gente vê uma quantidade enorme de vítimas da desinformação. E o problema disso é que isso leva as pessoas a ter, por exemplo, um medo infundado de voar ou desconfiança de aviação. A gente já sabe que 40% da população tem essa desconfiança, esse medo. E os outros podem ter também, porque voa bastante. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Esse acidente de helicóptero que teve, eu já tinha feito um vídeo sobre ele e deu match. Foi exatamente o que eu escrevi, o que eu falei no meu vídeo. Ou seja, o piloto teve uma desorientação espacial. Então nós vamos gravar um videozinho aqui para falar sobre esses tipos de situações que podem ocorrer, embora sejam raras, elas podem ocorrer. E também como prevenir. Então vamos lá. Quando a gente vai analisar, e eu estou fazendo uma análise, como eu já disse, como engenheiro, não sou um especialista e também não estou fazendo nenhum sensacionalismo, pelo amor de Deus. O que a gente está querendo aqui é assim, olha, foi o equipamento? A gente já disse e estou repetindo, não. Inclusive o equipamento estava, obviamente, não íntegro, mas estava lá, não existia nada quebrado, tá certo? Aparentemente, pelo que ficou lá no chão, que a gente viu de imagem, o piloto inclusive tentou fazer um pouso. Então, se ele tentou fazer um pouso de emergência, então ele não tinha problema com o equipamento, porque senão ele não ia conseguir manobrar o equipamento daquela maneira que teve, né? Ou talvez falha de motor, mesmo assim, com a falha de motor também, de novo, ele vai tentar fazer um pouso. O pessoal de helicóptero é treinado à exaustão para fazer essas coisas, isso não é problema para eles. Bom, pode ser problema de manutenção, a gente não sabe, não pode especular, mas como a aeronave estava voando, o helicóptero estava voando, provavelmente também não. Não é que não é, tá? Provavelmente não é. Pode ser algum problema de controle de voo? Não, estava em voo visual, ou seja, o voo visual é responsabilidade do piloto. O que a gente já falou no outro vídeo é que num voo visual você deve manter contato direto com o solo e você não pode entrar dentro de uma nuvem e você tem que estar visualizando na sua frente pelo menos 1.000 metros. Você tem que voar 300 metros do solo se for em local habitado, 150 metros se não for em local habitado. Então veja, isso tudo é um envelope de segurança, são as regras que você tem que seguir para que você voe em segurança. Só que aí nós estamos falando então de seres humanos. Os seres humanos têm duas coisas importantes, né? Os seres humanos, eles têm a segurança, mas eles têm a percepção da segurança, ou seja, segurança não é alguma coisa que seja matemático. Vou medir a segurança. Não existe um seguranciômetro, tá certo? Existem situações e existe a percepção da pessoa que está dentro de uma determinada situação. Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo, eu não ponho o pé na rua para atravessar.
Eu vejo um monte de gente que faz isso, põe o pé na rua para atravessar. Eu fico na calçada, eu tenho medo até que o carro se desgoverne, vai fazer uma curva, passa em cima do meu pé, enfim. Então eu me coloco numa situação maior de segurança. Eu vejo um monte de gente que não se coloca numa situação maior de segurança como eu. Existem N situações desse tipo, onde no dia a dia as pessoas se acostumam a ficar em situações de menos segurança. Então, se a pessoa não tem segurança, ela vai aumentar o risco. Isto é uma percepção de cada pessoa, não é matemático, não tem um equipamento que meça isso. O que tem? Existe treinamento para isso. Daí você tem treinamentos específicos, você tem um nível de treinamento, você pode ter um treinamento avançado, você pode ter muitos treinamentos, um só treinamento na sua vida, mas enfim, você precisa ter, em resumo, qualificação para não só você voar ou exercer qualquer atividade em segurança, mas que você também evite qualquer tipo de risco, minimizar o risco, tá ok? Então, veja, essa percepção da pessoa, do profissional, e aí tanto faz se é piloto de avião, helicóptero, pode ser motoqueiro, pode ser piloto de lancha, enfim, pouco importa. Essa percepção, ela é individual e ela depende do quê? Ela depende de qualificação. O que é qualificação? Qualificação é que a pessoa tem que ter feito os cursos, mas ela tem que ter feito os cursos e repetido os cursos e decorado os cursos. Ela tem que ser aquela pessoa que não faz tudo mecanicamente. Deu para entender? Então, quando a gente pega um profissional que faz as coisas mecanicamente, você já deve ter encontrado alguém assim na sua vida. Se você trabalha numa empresa que tem mais de uma pessoa, muitas vezes você vai encontrar profissionais que dá até raiva de chamar ele de profissional, porque ele não tem noção do perigo, né? Ou seja, é uma pessoa que não tem muita noção do risco. Ele entra em situações de risco com uma certa facilidade. Então veja, isso não depende da profissão da pessoa. Por exemplo, eu sei, imagino pelo menos, eu estou dizendo eu sei porque eu convivi com um médico. O médico não vai colocar o paciente dele em risco, né? Por quê? Porque ele está numa situação onde muitas vezes, se ele está fazendo uma cirurgia, uma neurocirurgia, cérebro aberto, coração aberto, ele já está numa situação de risco. Então ele tem que prestar muita atenção de todas as maneiras para que aquela situação de risco não se transforme em uma morte ou não se transforme em uma lesão grave, tá ok? Só que tem uma diferença muito grande. Qual que é a diferença muito grande? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu já corrigi provas lá na Unicamp, provas de matemática. Me pediram, meus colegas, eu era professor da Unicamp, me pediram para ajudar lá na banca a corrigir prova de matemática. E eles avisaram e aconteceu. Quando as notas começaram a aumentar muito, era o pessoal da medicina. Então, o pessoal da medicina, ele não é só qualificado porque ele fez o curso de medicina. Em geral, o pessoal da medicina é o estudante mais qualificado que existe no ensino superior. Interessante isso, né? Então, o estudante de medicina, eu sempre digo isso para eles, é tudo menos burro. Ele é aquele que consegue lidar com mais informação, é o que tem mais conhecimento, porque ele não conhece só de medicina, conhece de tudo. Agora, quando a gente vai para profissões, por exemplo, mais técnicas, então vamos pegar um técnico qualquer, uma pessoa que conserta avião, um mecânico de manutenção. A diferença é que ele está num nível técnico. Qual que é a diferença do nível técnico para o nível universitário superior? O nível universitário superior, que é o nível de um engenheiro, o nível de um médico, é a capacidade de planejar, a capacidade de ver o futuro. Então, por exemplo, um engenheiro, ele pode fazer projeto.
O que é projeto? É fazer alguma coisa que depois você vai montar e vai ver se vai dar certo ou vai dar errado. O técnico não é habilitado para isso. O técnico, ele não teve a qualificação necessária para fazer projeto, mas ele consegue fazer, com certeza, muito bem a manutenção, tá? Mas veja, para um piloto também não é necessário, necessariamente não é necessário, que ele tenha um curso superior. Então ele consegue entender tudo que está no manual do avião, ele consegue entender tudo o que está escrito em todos os regulamentos, tá certo? Mas, veja, em relação a alguém que teve uma qualificação de nível superior de engenharia, ele tem uma restrição, que é aquela de planejar, aquela de fazer um projeto no sentido de imaginar como é que vai ser o futuro. Isso é um problema? Não é um problema. Por quê? Porque você tem curso de treinamento. Então você avisa, olha, para você voar, você tem que fazer um planejamento, um plano, tem que fazer uma série de cálculos. E quem voa sabe que praticamente você fica trabalhando o tempo todo no avião. Por quê? Porque você está sempre fazendo cálculo, você está sempre verificando se tem alguma coisa saindo fora daquilo que você tinha planejado, tá ok? Bom, o que acontece então a partir de agora? O que acontece a partir de agora é assim, nem sempre as pessoas têm consciência do planejamento. Por quê? Porque elas foram educadas para isso, houve todo um esforço para isso, mas a pessoa não se qualificou, não estudou o suficiente, não incorporou essa questão do planejamento. Para ela vai fazer alguma atividade e ela vai assim, vai fazer na hora, ela já está acostumada, né? Já fez tanto aquilo ali, então, eu vou cair no mar lá na água, então eu vou lá, vou cair na água, só que ela pode, ela não viu o lugar que ela estava caindo na água lá no mar, e ali o mar estava puxando, ela pode se afogar. Então eu tenho que, antes de entrar no mar, eu tenho que planejar, opa, eu tenho que olhar aqui o que está acontecendo, tem bandeira vermelha, não tem? Então isso é uma coisa que é uma atitude normal, automática, mas às vezes não é. Vamos chegar nos finalmente. O que acontece? Para cada 30 mil desvios, o que é 30 mil desvios? Desvio é o seguinte, desvio é uma coisa que ocorreu diferente do que tinha que ocorrer. Por exemplo, aconteceu uma vez comigo, num voo, eu deixei a tampa do óleo lá na frente do avião, ela ficou aberta, eu não fechei direito, eu achei que tinha fechado, mas não fechei direito. Isso não é um acidente, não é um incidente, não tem nenhum tipo de lesão, não aconteceu nada com nada, isso é apenas um desvio, tá ok? Mas eu fiquei preocupado com aquilo como se aquilo fosse um acidente. Então veja, eu nunca mais vou deixar um desvio acontecer, eu vou buscar desvio, tá certo? Mas tem gente que leva o desvio assim, na boa. Teve amigo meu que falou, eu quase me matei aí, eu fui dar um raso lá no lago e toquei com o trem de pouso na água, eu fiquei morrendo de medo. Mas ele foi dar um raso no lago, né? Isso é um desvio, não se faz esse tipo de coisa. Então tem gente que trabalha com desvio porque ele pensa assim, se eu der uma desviadinha, não acontece nada, né? Não, acontece. O que acontece é assim, existe uma pirâmide chamada pirâmide de Beard, já é um estudo muito bem feito, muito bem elaborado, e comprova o seguinte, olha, para cada acidente fatal, existem 30 acidentes não fatais e 300 que são extremamente leves e 3.000 que são quase acidentes e 30 mil desvios. Então veja, é uma pirâmide. O que significa isso? E o que deixa a gente preocupado é que se existe um acidente,
um acidente com vítima, existe 30 mil desvios. E o que não está sendo combatido é o desvio. Então veja, o problema hoje de segurança, não só na aviação, mas em toda empresa, em toda atividade que exige segurança, é combater os desvios. Então vamos pegar esse caso específico. Veja, o piloto saiu numa condição meteorológica ruim para fazer o que a gente chama de voo curto. E aí eu ouvi um outro piloto falando assim, olha, quando acontece isso, a gente vai indo até para ver se chega lá. Se a gente não chegar lá, então a gente volta. Ou seja, gente, falta de consciência de risco. Se a meteorologia não é favorável, nesse caso, ao voo visual, então eu não vou arriscar. Mas por que tem, como eu ouvi na televisão, um piloto que diz, não, mas a gente vai arriscando? Porque o tipo de qualificação dele não é suficiente para ele planejar. Então ele vai fazendo as coisas passo a passo, mas sem aquele planejamento, sem aquela visão de risco lá para frente. Fala, olha, eu não vou mais para frente, porque eu posso ir 1 metro, 2 metros, 500 metros, mas lá na frente eu vou não vou encontrar visibilidade, vai ter uma camada colada no chão, vai ter nevoeiro, tá certo? E se acontecer de eu entrar num nevoeiro, num voo, que a gente chama de VFR, que é o voo visual, você tem grande chance de, com a visibilidade limitada, com condições meteorológicas degradadas, você, se tiver algum tipo de pequeno estresse, estiver consumindo um remédio qualquer, se tiver com um pouquinho de fadiga, e você fica com um pouco de fadiga mesmo, porque você está pilotando, né? Qualquer uma atividade física e mental. Então veja, eu vou entrar numa situação onde eu vou poder ter desorientação profissional, que foi o que parece que o piloto confessou que teve. Mas antes disso, veja, existiram outros desvios. Antes do acidente fatal, teve outros desvios. O que acontece com esse pessoal é que eles negligenciam os desvios, eles banalizam os desvios, eles incorporam os desvios. Então, sair com um tempo ruim para voar, eu já saí uma vez, duas, vou sair 3, 4, 5. Eu tenho 30 anos de experiência, nunca morri. Entendeu onde que mora o perigo? A pessoa às vezes vai perdendo a consciência do perigo. Ele não consegue mais incorporar que ele já está num nível de desvio muito grande. E é isso que realmente me preocupa, e eu entendo a preocupação das pessoas. Porque é claro que quando tem um acidente, intuitivamente, a gente imagina que deve ter havido uma quantidade grande de desvios. Por que eles não estão sendo pegos? Bom, isso é um problema que não compete a gente, isso compete ao CENIPA, depois à ANAC. Eles vão estabelecer uma série de procedimentos para evitar que isso não aconteça. Mas, lembrando, isso também depende da qualificação do profissional, ou seja, da capacidade dele de entender tudo aquilo que está nos cursos dele, de entender tudo aquilo que está escrito. Eu já vi até um profissional aí que é chamado de especialista e não passou na banca da ANAC. Então, assim, veja, a pessoa ela tem que entender o envelope de segurança que ela está. Se ela sair fora desse envelope de segurança, corre muito o risco de haver um risco não incorporado pela pessoa, uma situação que ela não vai conseguir sair, e aconteceu o que aconteceu. O que aconteceu? Pelos relatos, parece que confissão da pessoa, ela teve desorientação espacial. O que é isso? Você não se localiza mais.
Olha, eu estou lembrando, por exemplo, um tipo de acidente que provavelmente é parecido com esse, foi um acidente que matou uma autoridade lá no Irã. Um piloto militar, um helicóptero enorme, enfim, autoridades, grandes autoridades, há um tempo atrás, você deve se lembrar, e caiu um helicóptero. E aí foram ver o quê? Muita névoa. Então, olha, é melhor esperar. Se não for caso de vida ou morte, espera. Se não for caso de vida ou morte, por exemplo, não vai atravessar uma rua alagada, porque tudo isso é risco, gente. Então, o que deixa a gente preocupado é que a gente está vendo que muitas pessoas, talvez, estejam banalizando os desvios, estejam banalizando algum incidente, e aí, para depois do incidente ter um acidente sem lesão, um acidente com lesão e morte, é dois palitos, é muito fácil. Então isso é uma questão de consciência na qualificação profissional daquilo que a pessoa deve ou não deve fazer. E para terminar, a pessoa tem que evitar coisas que vão dar problema quando a profissão dela é de piloto. Estresse, fadiga, pressão. Esse tipo de situação eu tenho que isolar. Se eu estiver me sentindo assim, eu não posso voar. Então, vou deixar esse recado para todo mundo, porque, primeiro, realmente parece que houve desorientação espacial, e segundo, eu estou vendo que uma das maiores vítimas é quem fica ouvindo o pessoal falar sensacionalismo, espetacularismo, ao invés de ter uma posição técnica como essa que eu espero ter passado para vocês. Então, obrigado, até breve e, para terminar, inscreva-se, voar não é perigoso, tá ok? Ou, pelo menos, é menos perigoso do que qualquer outra coisa que você vá fazer, tá ok? Um abraço e até breve.